Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast CyberSabe. Eu sou o Beto, Head de Marketing da CultSec e host aqui no podcast. Fala galera, tudo bom? Eu sou o Cel, Head de Produtos e Segurança da Informação da CultSec e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast. É isso aí, pessoal. O tema da nossa conversa hoje vai ser a importância da conscientização em segurança da informação no mercado financeiro. Então, a gente trouxe aqui alguns dados para vocês terem um pouco da ideia da importância desse tema. Então, em 2024, no segundo semestre de 2024, a IBM lançou um estudo chamado Cost of a Data Breach. Nesse estudo, ele mostrou que, em média, o vazamento de dados aqui no Brasil ele custa 6,75 milhões de reais. E, além disso, ele teve um aumento de 9% em relação ao ano anterior. Além disso, a TransUnion, em outubro de 2023, revelou que desde 2019, as tentativas de fraude aumentaram em 80% a nível global e 144% a nível Brasil. Tá bom? A TransUnion é uma empresa global de informações e insights para prevenção de fraudes e riscos e gestão de riscos. Então, a gente pensar ali num cenário tão exposto a vazamentos, a fraudes e tudo mais, a gente pensar que o mercado financeiro hoje não pode mais ver isso como um diferencial, mas uma estratégia competitiva, é muito interessante. Bom, e para isso, a gente está aqui hoje com a Nikele Souza. Ela está há 7 anos na área de segurança da informação, passou por empresas como Algartech, Zup Innovation, Z1 e atualmente é Tech Lead de governança de segurança da informação na Tribanco. Ela possui uma ampla vivência em GRC e segurança da informação, com certificações em gestão de risco e compliance, ISO 27001, 27701, 20000, 9001, além de certificações em privacidade e LGPD. Além disso, ela é coordenadora de palestras e eventos na Umance. Seja bem-vinda, Nikele. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês falando de um tema que particularmente eu gosto muito, né? Desde que eu entrei na área de segurança da informação, eu venho aos poucos trazendo essa temática para a conversa, evoluindo e amadurecendo. Então, né, que seja um momento incrível aqui, que a gente traga bons insights para quem estiver assistindo a gente aqui hoje. Excelente. Legal demais. Com certeza vai ser. A gente já se conhece há algum tempo e a gente sabe que o que você tem a agregar aqui pra gente vai ser sensacional. A gente tá bem empolgado com esse episódio de hoje. Maravilha. Então, pra gente começar, o mercado financeiro, ele é um dos mercados que possui os dados mais sensíveis e a gente vê que é um dos principais alvos de cybercriminosos também, por tudo que está envolvido ali dentro, né? Então, qual é o peso que você vê hoje na conscientização em segurança da informação dentro desses cenários de risco? Atualmente o peso tem sido imenso, porque cada vez mais a gente vem falando sobre gestão de riscos. E quando a gente abre o leque de gestão de riscos, a gente tem ali vários itens e subitens que são atrelados à falha e risco humano. Quando a gente olha, né, ali direcionado para a segurança da informação, tudo que a gente fala e está associado a risco humano vai derivar numa conscientização. Então, o primeiro passo eu entender que eu tenho sim um risco humano, que eu não vou conseguir reduzir, eu consigo reduzir, né? Eu não vou conseguir eliminar, porque não tem como o risco a gente não elimina, mas é possível, é importante e não é somente necessário, né? É extremamente relevante para a continuidade dos negócios. Quando a gente fala do mercado financeiro, eu tenho que ter pessoas preparadas para que elas saibam lidar no dia a dia. Não somente no escopo de segurança da informação, né? Porque falar de segurança para outras pessoas que estão no cenário de segurança é muito simples. Mas e para a pessoa que está lá na ponta, apertando o botão que vai liberar o crédito, a pessoa que está lá na outra ponta, fazendo avaliação, o desenvolvedor também, que ele é muito importante nessa esteira, né? Porque ele está construindo um pedacinho do ecossistema que é a ponta que o cliente vai ver, vai ter usabilidade. Então, não consigo, acho que seria injusto eu falar que é 100% importante, é extremamente importante. Não dá para quantificar sem a gente olhar para o cenário, para o tamanho do negócio. Mas é importantíssimo que a gente tenha isso em mente. Quando eu falo de pessoas, quando eu falo de risco, quando eu falo dos fatores humanos, eu tenho que ter conscientização lá na ponta e não no final do processo. Conscientização tem que ser o primeiro passo. Excelente. E até trazendo um panorama do que nós tivemos em
alguns workshops anteriores ali, webinars, a gente falando bastante sobre risco humano, nós percebemos que esse conceito de risco humano ele é muito novo, né? Então, surgem algumas primeiras literaturas ali em 2020, que se consolidam em 2022, trazendo esse conceito de risco humano um pouco mais palpável, tangível ali para a nossa quantificação. Então, a gente só falava sobre riscos operacionais, de processos e tecnológicos e de negócio, né? Mas o conceito de risco humano ele é muito novo. Então, como ele é executado e como ele é quantificado, estamos ainda aprendendo no meio do caminho. Temos algumas literaturas da SANS para isso, mas é algo ainda muito novo, né, Nikele? E aí, trazendo um pouquinho aqui para o teu mercado, a gente nota que o mercado financeiro ele atua de maneira mais madura, em questão de segurança da informação, até acho que por um quesito regulatório, né? E quando a gente fala de conscientizações, tanto em campanhas para clientes, como não cair em golpe, ou campanhas internas também, você acredita que já existe, dentro do mercado financeiro, um valor percebido pelos colaboradores da importância da segurança, ou ainda existe uma resistência ou dificuldade na compreensão dessa importância? Eu vejo que amadureceu muito, né? Quando eu olho aí no meu histórico lá, 7 anos atrás, eu estava do outro lado, eu estava na outra ponta enquanto prestador de serviço para clientes do mercado financeiro. E a gente fazia porque era uma questão contratual. Então, eram aqueles treinamentos, já tinha ali um mapa pré-definido, tem que tirar 80%, se não tirou, a pessoa tem que refazer o acesso, tem que refazer toda aquela trilha, aquela jornada. O máximo que a gente tinha era bloqueio o acesso da pessoa até ela fazer o treinamento, porque eu preciso cumprir esse requisito, porque está no meu contrato e eu posso ter uma perda contratual. E à medida que foi evoluindo segurança da informação, as organizações começaram a perceber que segurança da informação não é só a área que diz não e que bloqueia as pessoas, começou a mudar um pouquinho o cenário. Mas ainda não é totalmente aceito, não é totalmente reconhecido. Por quê? Porque, querendo ou não, na cabeça das pessoas, é um tema chato, são temáticas chatas. Então, as pessoas já vêm com aquela estigma, eu vou aprender que eu não tenho que clicar ali, que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo. Quando, na verdade, não é uma proibição, né? Quando a gente vem com a temática de conscientização, a gente quer ensinar para a pessoa que tem como fazer o trabalho dela de uma forma segura, né? É isso que a gente traz, é isso que eu trago muito no meu dia a dia, no meu cotidiano dentro de segurança. O que eu gosto de trazer para as pessoas, mas ainda assim é difícil, porque tem que quebrar uma série de paradigmas, você tem que ganhar não só conquistar a amizade daquela pessoa para ter abertura no tema, mas a empatia, o outro lado tem que entender. E aí, qual é o caminho que agora precisa ser trilhado? Levar a importância de segurança da informação para o dia a dia, para a rotina da pessoa que está lá na recepção, porque ela não entende, às vezes, que a pessoa entrar junto com a outra com o mesmo crachá não é uma prática não só bacana, né, mas é uma porta de entrada para uma série de fragilidades e problemas. E para ela é só algo que ela quer ajudar, né, às vezes. Isso, exatamente. Porque na cabeça da pessoa que está ali na recepção, fé, né? ela está agradando, ela está recepcionando a pessoa de uma forma muito gentil, amistosa, ela está... É o que a gente deseja no dia a dia, né? Eliminar problemas. Mas ela não percebe que aquela pessoa pode estar com uma intenção negativa, né? Que a partir dali, talvez a pessoa que entrou não está com uma intenção negativa, mas outra pessoa observou e entendeu entendeu ali que é a porta de entrada para ela. Eu vou na curiosidade conhecer aquele data center, eu vou na curiosidade entender como que é aquela estrutura, com o que o financeiro trabalha. Então, a gente tem que trazer esse aculturamento, mas num formato mais próximo, né? De fazer entender, né? Beto, você trabalha hoje com financeiro, você tem que entender o conceito para aplicar no seu dia a dia, porque eu, enquanto segurança, eu não posso chegar e falar para você não vai mexer com essa planilha, porque essa planilha tem dado sensível. Muito pelo contrário, eu tenho que te dar insumos para que você chegue até mim e fale, Nikele, eu preciso dessa planilha, porque através dela eu consigo chegar nessa informação. Como que a gente pode chegar nesse caminho final de uma forma segura? Então, eu acho que
cresceu a relevância de conscientização e segurança da informação no mercado financeiro como um todo, né? A gente vê no dia de ótimos exemplos, literaturas, coisa que não tinha, 7 anos atrás não tinha. A gente olhava ali alguma circular normativa do Banco Central que pedia aquilo ali, ou éramos certificados na ISO. Era treinamento só. E ali éramos certificados na ISO e tá tudo bem. Hoje em dia, não. Quando eu olho, por exemplo, para o PCI, o PCI ele tem requisitos claros e objetivos, que eu tenho que ter uma avaliação de risco, eu tenho que ter um treinamento de resposta a incidente, eu tenho que ter um treinamento de conscientização, ou seja, aumentou o leque, eu não tenho mais que trazer somente o treinamento de oi, seja bem-vindo, tenha senhas fortes, bloqueie a sua máquina e tá tudo certo. Não é, né? Eu tenho que trazer, de fato, consciência e movimento para a rotina das pessoas que trabalham, que são colaboradores, que são terceiros, ou seja, né, para quem está dentro do ecossistema financeiro. E é muito legal porque eu pelo menos vejo que esse mercado financeiro ele foi meio que obrigado a se adaptar muito rápido à conscientização até para os clientes, né? Então a gente vê com a quantidade de tentativa de golpe que tem, fraude, esse tipo de coisa, a gente vê de uma forma muito ativa de bancos no geral, conscientizando os clientes a não seguir. A gente não pede dados por telefone, a gente não faz confirmação por e-mail, seja como for. Então, eu acho que foi um caminho meio natural também trazer isso para dentro, uma vez que é necessário ser feito, né? Exato. Eu vejo aí que são diversos marcos, né? A gente começou a observar que dentro das organizações, falar de segurança da informação se tornou habitual e começou a ser fracionado com as outras áreas. A gente se acostumou a chamar as outras áreas para participar com a gente na comunicação, né? Por exemplo, hoje, Legal. falando do Tribanco, a gente tem um caminho muito aberto com o time de gente de gestão, o time de comunicação interna, que entende a nossa necessidade e consegue, né, às vezes, trazer aquele toque mais personalizado para chegar na ponta ali do colaborador. Coisas que no passado eram um folder padrão e tá tudo certo. E aí a gente vai para uma segunda camada. A gente começa a olhar para o lado de fora, né? Eu trago para o meu cliente, eu não trago só a política de segurança da informação lá no site. Eu trago insights, eu trago dicas. Você faz o envio ali de uma mensagem, de comunicados alertando aquele cliente de como ele deve proceder, como ele deve conduzir. Por que aconteceu isso também? Porque foi passando o tempo, a gente começou a perceber que não é mais eu guardar o crachá e tá tudo certo, esqueci segurança da informação e vou embora. Não é mais assim. Não. Né? Eu guardei meu crachá, mas eu não uso mais crachá, eu uso biometria no meu dia a dia. Né? Eu estou em casa, vai chegar um alerta no meu telefone, porque meu smartphone está conectado com o que eu faço. Quando ele não está conectado com o que eu faço, ele está conectado com outras coisas que podem afetar a minha segurança. Então, a gente começa a entrar nesses 3 cenários. Eu preciso preparar internamente as minhas estruturas, né? Então, quando eu falo de desenvolvimento seguro, eu estou trazendo segurança da informação e conscientização para um público específico, mas eu preciso olhar para o meu público de uma forma geral, que eles precisam saber o básico, mas eu tenho que olhar também para o meu público externo, que vai, juntamente ali com os meus colaboradores, formar toda uma comunidade que eu preciso também educar em segurança da informação. Porque se o meu colaborador leva práticas que não são interessantes, que não são positivas no que tange segurança da informação, ele vai voltar para mim no dia seguinte tendo que aprender tudo de novo. Então, a cultura de segurança, ela está começando a romper barreiras, né? Legal. Eu deixo de aculturar somente naquilo que tange o negócio, mas eu preciso aculturar ele para a vida, porque ele vai e volta, eu não tenho controle do que acontece no mundo lá fora, ninguém tem um controle, né? Então, eu preciso minimamente entender o que o meu ecossistema, o que o meu negócio atinge, para que a gente consiga ter campanhas cada vez mais adequadas, parametrizadas e personalizadas, porque chega de campanha chata, né? De ficar ali com um vídeo de 20 minutos, 25 minutos numa sala. Falando tecniquez. Que não prende, não funciona. E até voltando quando a gente estava aqui falando de risco humano, fator humano, o meu risco humano é outro também.
o meu risco, quando eu fazia avaliações de risco lá no passado, o que eu olhava? Esse colaborador aqui, um dia ele pode ter um ataque de fúria e ele vai deletar todo o banco de dados. Não, não é isso, não é mais isso, não é somente isso. Eu posso ter a pessoa que está entrando agora e que ela não entende. Eu tenho a turma, a galera jovem que está entrando e começando a trabalhar com uma galera mais sênior, que eu posso ter um conflito de cultura, um conflito de geração. Então, eu tenho que conversar, eu tenho que me adaptar com os meus públicos, porque tem o risco, sim, da pessoa, no ataque de fúria, fui lá e deletei, bloqueei, fiz algo muito grave que vai afetar o negócio. Mas a pessoa pode ter realmente errado, ou a pessoa pode ter entendido que, porque a minha equipe é todo mundo, todos somos legais, somos amigos, eu posso compartilhar a minha senha. Na verdade, não é. Então, tecnicamente, se for parar para pensar, um ataque de fúria desse é um dos problemas mais fáceis de resolver, com redundância, com backup, com esse tipo de coisa, né? Agora, um compartilhamento de senha nesse... O que pode acontecer é imensurável, né? Exatamente. A proporção que isso pode tomar, né? E aí, uma coisa que eu acho que é interessante, assim, a gente pensa, o mercado financeiro ele tem cobranças em relação a prazo, agilidade, uma performance muito grande pela sensibilidade que tudo acontece ali dentro, né? Como que é para você, dentro de uma cultura nesse aspecto, equilibrar quando a gente fala de processos burocráticos de segurança com a agilidade que é necessária? E pensando também ali, não só em questão de processos, em tecnologia, mas também conscientizar as pessoas. Porque é um dia a dia bem corrido, com muita cobrança, muito número, né? Que é tudo relacionado. Como que é isso? Bom, nesse ponto eu sou bem raiz, né? Cronograma, uma boa didática e bons parceiros. Sejam parceiros internos, sejam parceiros externos. Porque a gente também... segurança da informação ela vai girar ao redor de risco. Eu vou falar de risco o tempo todo. Então, eu tenho que priorizar aquilo que vai impactar o meu negócio de uma forma muito profunda. E, a partir dali, eu vou cascateando o que mais eu vou fazendo. Né? Então, é o bom e velho cronograma e o bom e velho network, comunicação e bons parceiros de negócio, porque você consegue distribuir e vir dosando e pesando aquilo que é relevante naquele momento. Legal demais. Eu achei muito legal quando você falou do apoio que você tem interno com a área tanto de comunicação quanto de gente de gestão. Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante, né, para agilizar esses processos e tudo mais, até para a galera entender a importância, né? Tá junto com a comunicação e com a RH, muito legal. Interessante, trazendo um pouco esse ponto sobre agilidade, cultura, performance, eu acho que existe muito essa questão ainda de negócio versus segurança, segurança versus negócio, e isso acaba até prejudicando um pouquinho a eficácia de alguns processos de segurança e vice-versa, né? Às vezes a segurança pode prejudicar alguns processos de negócio, né? Então, na tua leitura, quais características poderiam tornar uma campanha de conscientização mais eficaz e mais atrelada ao negócio? Bom, o primeiro passo é, de fato, entender o negócio, porque quando a gente olha para os regulatórios, eu preciso entender qual é o meu ecossistema. Porque eu posso trabalhar num banco que ele é somente banco digital, mas eu posso trabalhar num banco mais tradicional, que ele vai além do digital, que ele tem outras categorias de cliente. Então, eu preciso entender onde que o regulatório me impacta. E, a partir daí, traçar o planejamento e trabalhar networking, as conversas internas, para que você consiga ter espaços junto, de fato, né, aos gestores. Porque você tem que atingir os times de gestão, você tem que mostrar relevância para eles, né, da segurança da informação e encaixar dentro dos projetos e as demais demandas estratégicas. Então, puramente, né, resumindo, olhar para a estratégia do negócio e entender onde que eu vou ter impacto se eu não trabalhar com aculturamento de pessoas. Porque se eu estiver falando, por exemplo, de um ambiente que faz o processamento de dados de cartão, que processa pagamentos, eu tenho que entender que ele está puramente atrelado a um PCI da vida.
PCI pede, para mim, conscientização em camadas diferentes. Uhum. Então, eu tenho que levar uma proposta aderente àquela realidade, Uhum. mas também que não vai gerar impactos dentro da esteira. Então, a importância de conhecer quem são as pessoas chaves dentro daquele processo para você trabalhar ali de forma apartada aquilo que precisa de um treinamento mais técnico, aquilo que precisa de espaço para que as pessoas conheçam com profundidade, e para os demais públicos você vem trazendo com leveza outros temas. E aí você consegue atingir todas as vertentes. Uhum. É fácil? Não é fácil. Né? Porque quando você tem, por exemplo, um time comercial que está no campo o tempo todo, é muito complicado você atingir eles. Né? Porque uma ação que você faz por e-mail não necessariamente chega até eles. Mas aí eu também tenho outra categoria. Eu tenho os VIPs, que é a categoria que a gente chama ali para gerentes, conselheiros, né, as nossas lideranças. Eu não posso falar também a mesma linguagem que eu falo com meus analistas, estagiários. Eu não vou falar da mesma forma com o meu conselheiro. Porque o conselheiro, por exemplo, quando eu falo de risco humano, eu tenho atrelado a um conselheiro o risco de imagem. E acesso também, né? Isso. Ele não ter um aculturamento, uma preparação específica, ele também não vai entender o que a Nicole está falando aqui, que ela quer fazer uma semana de segurança, ele não vai entender, ele não vai aceitar, porque não está na realidade dele. Agora, quando eu trabalho pensando ali, qual que é a linha de negócio que ele trabalha? Uhum. O que impacta ele? Ele que olha para o meu financeiro? Então, eu vou com uma linguagem direcionada para ele. Eu vou vender o produto conscientização para o time financeiro, olhando ali no risco e nos impactos que eu vou mitigar. Né? Eu vou chegar e falar, olha, se eu treinar o Beto em relação às boas práticas de gestão de acesso e as normas que ele tem que cumprir, eu vou fazer com que a gente deixe de perder X milhões ao ano. Eu vou começar a projetar baseado nos riscos. Aí sim o financeiro vai me ouvir. Porque se eu falar para o financeiro, a gente tem que fazer porque é importante, porque é legal, eu estou trazendo uma turma aqui que vai fazer uma campanha, vai ter uma ação de phishing, vai ter um teste, não vai entender. Agora, quando eu levo para a realidade dele, ou eu pego um processo dele e mostro, falo, olha aqui, ó, vocês compartilhando a senha ou o acesso nesse ponto aqui do seu processo, você vai ter uma perda. Mas se você trouxer um pouquinho mais de camada de segurança, você vai ter celeridade. Você vai andar um pouquinho para trás agora, mas lá na frente você vai colher os frutos. Então, é o direcionamento, é o entendimento do negócio, excelente. Comunicação. E você sente ainda... Eu trabalhei muito no mercado financeiro. Basicamente, minha carreira foi só no mercado financeiro, né? Você sente ainda essa parte de... Não diria resistência. É que eu não consigo... encontrar outra palavra para descrever, mas resistência mesmo. Da gestão em seguir boas práticas, por exemplo. Eu quero ter acesso privilegiado na minha máquina porque, sim, eu quero poder baixar o que eu quiser. Bom, mas aí a gente explica, olha, não é o adequado, porque, etc., você não tem necessidade disso, precisa passar por uma aprovação. Mas eu sou o chefe, eu preciso. Você sente ainda... Na tua carreira, num geral, para não rolar exposed, na tua carreira, num geral, você sente uma resistência dessa carteirada, né? Eu sou da gestão, eu quero fazer assim porque eu mando e etc. Sim, existe muita resistência. Vai existir. Então, se alguém pensar, daqui 10 anos... Não, gente, vai existir. Vai existir também as regras de exceção. Porque, querendo ou não, vai acontecer, não tem como a gente correr disso. Nesses casos, é muito importante você ter a estratégia de segurança alinhada entre os seus pares. E você enxergar isso também como uma oportunidade. Porque vai existir a carteirada, vai existir a pessoa que fala, eu preciso disso, disso e disso. Então, o que a gente pode fazer nesse sentido? Você quer ter acesso administrativo na sua máquina? Vem comigo, vamos fazer então um treinamento aqui, falando sobre a importância da segurança no uso do seu equipamento, no uso de endpoints. Vamos fazer esse treinamento primeiro. E aí, nele ali, você pode inserindo no final outras coisas. Uma declaração ali público. Que a pessoa... Isso, mas sempre colocando ali, no final a pessoa aceitando. Eu entendo os riscos, estou assumindo os riscos. Entendi. Perfeito.
E aí você vem trabalhando isso. Por quê? Porque depois você consegue mensurar. Se acontecer alguma coisa... Você fez um trabalho ali de prevenção. Fizemos um trabalho de prevenção, explicamos para a pessoa que tem um risco e eu consigo mensurar. Por quê? Porque a pessoa me pediu, eu expliquei que não podia, teve que abrir uma exceção, teve que acontecer, então vamos fazer documentado. A gente tem também que deixar de tratar a conscientização somente como treinamento. Quando eu aplico um termo de risco dentro de uma solicitação, eu quero acessar o WhatsApp Web. Tem um termo de risco aqui associado à sua solicitação e um mini treinamento, um vídeo, 2 linhas ali que explicam para você a importância do uso consciente, porque ali eu estou quantificando. Eu dei acesso para o CEL fez alguma coisa errada, alertou lá nos meus sistemas de monitoramento. Beto, a pessoa da sua equipe foi contra aquilo que a gente tinha combinado. E aí eu começo a gerar indicadores, porque quando eu for lá na portinha do board para poder vender conscientização, eu vou explicar para ele, falar, olha, nesse ano nós liberamos 50 acessos que são de administrador da máquina. Essas 50 pessoas são lideranças, são pessoas com acesso privilegiado e falhas podem ocasionar esse tipo de vulnerabilidade, esse tipo de exposição, esse tipo de fragilidade. O meu board vai olhar e vai pensar comigo, né? Ele, opa, ou eu preciso reduzir o acesso dessas pessoas, ou eu preciso trazer investimentos de segurança para essas pessoas. Perfeito. Porque vai ter situação que realmente eu não posso deixar de liberar algo que é importante para aquela tarefa diária da pessoa. Mas enquanto conscientização, eu tenho que começar a mudar a chave também. Eu não tenho que ficar só no beabá, o treinamento anual e a reciclagem. Eu tenho que, então daqui eu vou pegar uma fatia de investimento, porque libera de um lado, mas do outro lado eu estou contendo, eu estou aculturando as pessoas. Não, legal demais. Eu achei legal até porque você tinha falado, né, da forma de comunicar para cada uma das pessoas ali dentro da empresa, né? Isso entra muito nesse aspecto também. Às vezes é uma pessoa que um cargo alto de gestão, diretoria e tudo mais. Se você for passar um vídeo de treinamento, se você for fazer alguma ação, qualquer coisa do tipo, às vezes a pessoa não vai querer assistir, não vai querer participar. Mas se você chega próximo da pessoa e fala, olha, isso que você está pedindo implica nisso, nisso e nisso. Pronto. Já foi ensinado o que precisa ser ensinado de uma forma que a pessoa vai absorver a informação, né? Exatamente. Não, legal demais. E a gente vê hoje também que o mercado financeiro ele é muito exposto na mídia, né? Então, tudo isso que a gente tem falado agora sobre conscientização, sempre que existe algum tipo de vazamento de dados, alguma coisa do tipo, a mídia fica louca para divulgar qualquer coisa disso, para falar com exclusividade, para ser o primeiro a falar, para falar algo que outros veículos não falaram. Como que você vê nesse aspecto que a conscientização pode passar a ser algo estratégico, não só pensando em segurança, mas também a imagem da empresa, a reputação da empresa? Mais uma vez a gente volta no risco. Eu tenho que determinar quais são os fatores de riscos que eu vou trabalhar a conscientização. Então, a partir daí também trazer clareza para as pessoas, né? Ser aliado dos times, porque quando acontece um vazamento, eu tenho que dar o direcionamento para as pessoas do que fazer, né? É uma suspeita, então explicar para as pessoas. Aí que entra os subtemas que ninguém gosta de falar. Classificação da informação. Então saiu na mídia que aconteceu o vazamento de dados. É ensinar para o colaborador. Aconteceu mesmo? Eu fui notificada enquanto colaborador? Eu recebi alguma informação? Eu posso pegar o meu telefone e postar nas redes sociais que o dia está péssimo porque o mundo caiu, porque tem dado vazando? É conscientização, olhar para as demais esferas, para a esfera de comunicação e agregar valor também nesse aspecto, né? De explicar, olha, se acontecer alguma coisa, confie primeiramente nas informações que a sua liderança passa, que foram informações internas, né? Fazer esse trabalho com as pessoas, porque o pânico, às vezes, acaba deixando a notícia, a informação muito grande, às vezes nem foi, às vezes o banco tem um nome similar, né? Às vezes foi um fornecedor que teve um vazamento ali de dados. E às vezes eu nem tenho contrato. Mas como eu já participei de algum evento relacionado àquele parceiro,
as pessoas associam muito o nome. Então, mais uma vez, é abrir a cabeça, conscientização não é só o treinamento de onboarding, não é só o treinamento de reciclagem. Eu tenho que conscientizar nas mais diversas camadas. Então, nesse caso específico, vazamento de dados, eu tenho que ter, sim, meus protocolos internos, classificação da informação, mas é um bom momento, por exemplo, de pegar o time ali de comunicação e vamos conversar sobre classificação da informação, como vocês podem me apoiar, como vocês vão se posicionar na mídia, porque eu tenho regulatórios de segurança que devem ser cumpridos, eu tenho passo a passo. Então, é a oportunidade de olhar para um evento como esse, graças a Deus com a gente não tivemos, não quero ter, mas é olhar para essa oportunidade. Aconteceu com o Banco XYZ. Então, é um momento oportuno para eu chegar no time de marketing e comunicação e falar, pessoal, vocês sabiam que existe uma circular normativa do Banco Central que fala como a gente tem que comunicar essas situações de vazamento de informações, seja ele um fato consumado ou não. A gente tem um caminho que a gente tem que seguir, tem documentos que devem ser emitidos, o time de controles internos ou compliance tem processos que devem ser tratados. Como é um normativo, uma regulação de segurança, eu tenho que ter esse nível de conhecimento também, ou bons parceiros, né, para me direcionar como que eu tenho que tratar com o time ali de marketing. Perfeito, entendi, legal. Perfeito. E tratando aqui sobre abordagens e diferentes formatos de conscientização, você tem alguma história para compartilhar que você já atuou com conscientização diretamente e que fez a diferença, ou para aquele time, ou para aquela empresa, ou para aquela pessoa? Alguma história assim interessante? Legal. Bom, pode não parecer, mas eu sou uma pessoa muito tímida. E eu tive que vir quebrando muito esses paradigmas, porque quem trabalha com conscientização, quem pega uma beiradinha ali de conscientização, uma hora ou outra tem que aparecer. E eu já preparei roteiro para gravação de todo um programa de conscientização, aqueles com 15, 16 frameworks diferenciados, porque eu já trabalhei em empresa que era do chão ao acabamento. Então, tem que ter. Só que, quando você tem grupos menores, você tem que se adaptar. E aí, em uma das empresas que eu já trabalhei, eu tive a feliz ideia de começar a trabalhar no formato que eu gosto, de conversar com as pessoas e de usar realmente temas de segurança mais voltados para a realidade do dia a dia. Eu não vou chegar e falar, Beto, quando você chegar aqui e você precisar se ausentar, você vai bloquear a sua máquina. Não é assim. Eu gosto de colocar as pessoas para conversar e ter situações ali simulando a realidade. Então, em uma das organizações que eu trabalhei, a gente tinha o treinamento de segurança e como a gente conseguia trazer o treinamento ao vivo, a gente reunia ali a galera, e eu já olhava, hoje eu vou ter analista de CX, hoje eu vou ter desenvolvedor, back, front. E eu gosto muito de olhar as regiões que as pessoas moram. Por quê? Porque eu gosto muito de pegar ali algo que é regional, algo que traz a pessoa, de fato, para a segurança da informação. Por quê? Porque é cultura. E se você tem carinho por alguma coisa, se aquilo se tornou uma memória positiva, é aí que vem minha didática de ensino, tá? Pedagogia na veia. Então, se você tem essa didática de aproximação, a pessoa vai se lembrar sempre no dia a dia. Então, o que eu fazia em todo treinamento? Eu contava uma história. Aí eu falava, saí lá do Acre com o meu carro, fui visitar a minha mãe no Amazonas. E aí eu estava muito feliz, muito satisfeita, fiz um monte de compras lá do outro lado do mundo. Chegou para mim. Fiquei muito feliz, abri logo a caixa, joguei tudo fora e fui viver minha vida. Continuei minha viagem porque eu estou indo para o Rio de Janeiro. Porém, no meio do caminho, a polícia me parou. Me parou porque estava expedito um mandato ali de prisão para mim, de Minas Gerais. Viu que eu já vou fazendo a conexão e vai prendendo a atenção da pessoa. E a pessoa pergunta, mas você estava lá no Acre, você estava lá no Amazonas, como que você tem... A pessoa fica curiosa, começa a se perguntar. E aí, o que eu faço? Qual é a conexão? Eu falei, vocês lembram daquela compra que foi feita lá do outro lado do mundo, que eu me empolguei demais, joguei tudo fora e fiquei só com as compras? Aí a gente já começa, fala assim, gente, vocês já ouviram falar
né, do dump diving, que eu vou lá no lixo, fuço o lixo da pessoa para procurar informações, porque o stalker, ele não está só na rede social. Eu tenho stalker físico, que ele foi lá e aí na minha compra, o que tinha? O meu endereço, meu nome completo, e dependendo do local que você compra, ele vem com muitos detalhes. E tem gente que não observa, não joga fora a nota fiscal, ele vem o quê? Vem meu CPF, vem uma série de informações. E a partir daí eu vou construindo conhecimento, né? De, olha, você não observou, não fez o descarte correto daquele lixo, veio um espertinho, pegou aquelas informações, criou um documento falso seu e foi fazer o quê? Foi fazer coisa errada. Por quê? Porque a gente tem o hábito de pensar, eu não tenho R$1 na minha conta, nenhum ladrão vai me querer. Mas você tem um nome, você tem uma história bonita, você tem uma história limpa. Eu ouço muito do Serasa, né? Ah, mas meu nome já tá sujo no Serasa aqui. Assim, por que eu tenho que cuidar disso? E aí a gente começa também a falar de, por exemplo, LGPD. Falar, meu querido, minha querida, o seu nome é importante sim. Não é só o seu CPF, às vezes eu quero a sua foto. Porque com ela eu vou fazer uma série de coisas ilícitas que eu preciso de uma pessoa com um bom passado, com um bom histórico. Então, por isso, né, que o nosso amiguinho que estava feliz lá no Acre, foi para o Amazonas, chegou em São Paulo, foi parado pela polícia por conta de um desvio, um momento ali que ele não observou um detalhe importante, ele vai ter um problemão para resolver. Enquanto isso, a pessoa que fez uso indevido dos dados, a pessoa que cometeu uma série de crimes, tá tranquila. Por quê? Porque aí a gente vem reforçando. O crime, infelizmente, ele é muito organizado, ele é estruturado, né? A gente vê aí mailings, né, de ação de phishing, né? Eles têm mailings. A gente não tem um mailing do bem. Por quê? Porque a gente segue as regras, a gente segue a lei, e eu não posso simplesmente sair ligando para todo mundo e falando, olha, gente, bloqueia a máquina, troca de senha a cada 90 dias, porque a gente não pode. Mas a gente pode conscientizar de outras formas. Então, acho que trazer essa conexão com a realidade para as pessoas e criar pontos de afeto, a pessoa vai se conectar. Porque quando a gente fala de didática, fala de conscientização, e a gente está lá para o board vai olhar somente para aquele momento que gerou uma perda de receita. E eu tenho que mudar essa realidade, falar, olha, o meu colaborador aqui, ele está feliz, ele tem compreensão, ele trouxe uma ideia muito bacana que reforça a segurança e que vai fazer a gente trazer um novo produto, vai agregar valor. Porque é outro ponto também que eu sempre trago no aculturamento de segurança. Eu não posso mandar nos seus processos. Por quê? Porque eu sou de segurança, eu entendo de segurança. Eu não entendo do financeiro, eu não entendo de compras. O que eu entendo é superficial para que eu gere insumos para que você trabalhe. Mas no dia a dia, quem conhece as vulnerabilidades e as fragilidades é você. Então, quando a pessoa está munida de informação, ela vai com certeza chamar ali no chat, Ni, aconteceu isso aqui, tá certo ou tá errado? Isso é o melhor insumo de mudança de comportamento que a gente pode ter. Exatamente. É a proatividade daquele colaborador que passou por uma semana de segurança, por um onboarding, e ele teve a atitude de chamar alguém ali, e isso precisa, assim, ser medido, registrado, porque a melhor mudança de comportamento é a mudança proativa, né? Exatamente. Com certeza. Inclusive, as pessoas terem ciência de que se vem falar alguma coisa para a equipe de segurança, não está sendo dedo duro, não está prejudicando ninguém, muito pelo contrário. Se você vê uma falha, se você vê um problema de processo, alguma coisa que seja até de um parceiro seu de time. Não é você expor a pessoa, é você expor um problema que está acontecendo e que precisa ser melhorado, né? Exato. Eu não posso ficar só penalizando as pessoas. Eu tenho que trabalhar os processos anteriores para que elas venham até a gente. E isso também é conscientização. A pessoa está consciente de que se ela falar a verdade, ela não vai ser penalizada ali de imediato. É claro, né, que a gente tem ali as políticas, tem situações que realmente pode levar para um caminho de medidas mais drásticas, mas sim, é 1% do todo. Perfeito. Não, legal. E agora, vamos caminhando para o nosso final. A gente hoje, o mercado financeiro como um todo, ele está praticamente inteiro digital, né? Dificilmente as pessoas hoje vão em agências, esse tipo de coisa. E
teve uma popularização muito grande do Pix, Open Finance, aplicativos de banco, né? Então, naturalmente, os pontos de ataque, né, que podem vir de cybercriminosos aumentou. Como que você pensa que a conscientização pode ajudar a garantir um conhecimento maior, uma proteção maior com tantas frentes de ataque que vêm sido desenvolvidas, construídas, de uma forma preditiva? Comunicação clara, objetiva e próxima. Porque quando a gente olha para o externo, a gente tem uma diversidade de pessoas. Então, a forma como eu falo para as pessoas dentro do banco, a forma como eu falo para o meu gestor, não é a mesma forma que eu falo com o cliente lá na ponta. Né? Eu tenho que ser o mais claro possível. Né? Eu não posso chegar para ele e falar conforme lei federal, tararã, 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 faz se necessário que haja o bloqueio. Não é assim. Né? Eu tenho que pensar de forma simples. Não tem que ser nada mirabolante, não. Eu tenho que... Vou mandar uma mensagem para o meu cliente, 140 caracteres, coisas simples, que ele vai receber numa única mensagem, informação clara. Deixar abertos os canais de contato deste cliente com as pessoas que realmente vão resolver o problema. E dentro de casa, formar as pessoas também, para que elas consigam ter a malícia necessária para identificar quando de fato é um cliente passando por uma dificuldade e quando é realmente uma pessoa com ação maliciosa, porque infelizmente a gente tem muito disso também. No meio ali dos retornos do cliente, a gente sempre tem alguém que na verdade está testando os nossos limites. Então é unir todo mundo de informação, de conhecimento, mas de uma forma leve, porque se é pesado, se é maçante, se eu entrego uma política de segurança de 12 páginas para a pessoa ler, ela não vai ler. Não vai. Com certeza. Né? Auditor que lê, porque ele tem que ler, porque é importante ler, porque ele tem que fazer uma avaliação em cima daquilo. Mas não vai. Agora, se você entrega uma cartilha bem desenhada, modelada, ou você entrega um vídeo 30 segundos, com uma mensagem bacana, né? A gente tem que trabalhar com a imagem, a gente tem que trabalhar muito com todos os recursos que a gente tem. A pessoa vai entender, ela vai lembrar da mensagem que você passou. Então, é comunicação clara, simples e assertiva. Legal. Legal Boa. demais. E voltando aqui um pouquinho para um assunto que a gente já tinha iniciado, que era sobre segurança e negócio, segurança versus negócio, segurança com negócio. O negócio tá ali, segurança tá ali, o que fazemos com tudo isso? Eu assisti uma palestra do nosso querido Adilson, mando até um abraço para Adilson, na semana passada, que eu achei muito interessante, que ele colocou bem explícito, segurança não importa. Aí, vírgula, o que importa é o negócio. E isso chamou a atenção da galera da plateia, né? Ué, mas segurança é importante. Era um evento de cibersegurança, palestras de segurança. Todo mundo, não, óbvio que é importante. Só que de segurança deles, tá bom, vocês se acham uns bambambam. E aí ele trouxe uma pesquisa de missão, visão e valores das 100 maiores empresas da Forbes. E ele pesquisou assim, dos dados, né? A palavra segurança. E a palavra segurança aparecia 2 vezes em missão, visão e valores. E nas 2 vezes que aparecia era segurança alimentar. Porque eram empresas alimentícias. Mas segurança da informação não aparecia como missão, visão e valores de nenhuma empresa. Portanto, ele chegou na conclusão que, não sendo missão, visão e valores das empresas, é uma área, assim como jurídico, assim como compliance, para que a empresa funcione. E, assim, foi a primeira vez que eu vi essa visão, assim, desse viés, né? Porque a gente quer de segurança, a gente fica com essa frase: segurança é uma responsabilidade de todos, segurança é uma missão, segurança deve ser compartilhada, e pra gente é um sonho, né? Que seja. Mas, na realidade, não é bem assim que funciona. Eu queria saber a tua visão. Trouxe essa citação aqui do Adilson. E achei bem interessante. Muito interessante e verdadeiro. Né? A gente tem muitas vezes uma percepção diferente de segurança. Quando, na realidade, a gente está muito ali no back-office das coisas. Muitas coisas que a gente faz não podem ser ditas, porque elas precisam acontecer ali dentro dos nossos processos. Mas muitas outras coisas também a gente faz, mas não somos nós que aparecemos.
né? Quando eu direciono o marketing divulga uma campanha para o cliente ali de fraude, de riscos relacionados aos perigos da internet, todo mundo olha e fala, cara, que marketing maneiro, que impecável. Raramente você vai ver outra pessoa de segurança falando, nossa, a galera de segurança gastou ali. Você vai ouvir isso, você não vai ouvir de todo mundo o entendimento que foi a área de segurança da informação que construiu aquilo. Né? Então, são verdades difíceis, porque é um sonho realmente, é um mundo maravilhoso e ideal, que segurança esteja de fato em primeiro lugar, que seja reconhecida, e que seja manifestada pelas pessoas. Mas aí eu volto naquele ponto também. Temos que nos adaptar ao negócio. Por quê? Porque pessoas são o elo mais forte que a gente tem dentro de segurança. Eu não gosto quando o pessoal fala, segurança, também não gosto. As pessoas são o elo mais forte. Não, gente, uma pessoa bem treinada. Vide aí a vida dessas organizações criminosas. A galera ali dá a mãozinha ali, ó. Trabalha muito forte para atacar os ambientes. Se a gente fizer o mesmo, nossa, a gente vai andar 50 anos em 5 meses. Né? Então, eu acho que é isso. A gente ter a noção, a percepção de que o negócio é importante, porque também, olhando para a minha realidade, né? Eu, Nikelly, nas coisas que eu faço, eu tenho que olhar o negócio, porque quando eu olho para uma ISO 27001, eu vou seguir o que ela me recomenda baseado no negócio. Por quê? Porque a 27001 ela é um para cada. Eu defino como eu vou fazer as coisas dentro do meu negócio. Quando eu olho para o PCI é 0 ou 1. Ou eu faço ou eu não faço. Se eu não faço e está no meu requisito, é aplicável para mim, lascou tudo. Mas eu tenho que entender o meu negócio para eu saber onde que ele se aplica. Ou seja, tudo vai girar em volta do negócio. Perfeito. Né? Onde que eu vou investir, onde que eu vou alocar pessoas, onde que eu vou alocar minhas ações, vai ser baseado no negócio. Então, é a gente fazer sempre esses exames de consciência, a gente baixar ali, às vezes, as nossas expectativas. Não é legal, não gosto de baixar a expectativa. Mas para a gente entender a realidade. Porque quando a gente enxerga de fato a realidade, a gente consegue acelerar, a gente consegue trazer solução para o negócio, a solução que é necessária. Eu achei legal do que você falou, né, do ser humano, seu elo mais forte. É muito louco, né? Porque hoje o ser humano é um dos principais vetores de ataque, né, do negócio. Então, sabendo disso, se dentro da organização vai ser o elo mais fraco ou o elo mais forte, está muito relacionado à conscientização, né? Exato. A gente sabendo que é um dos principais vetores de ataque, pô, isso é um fato. O que a gente faz com isso? A partir do momento que você tem o principal vetor de ataque conscientizado e sabendo o que fazer, virou a sua maior fortaleza contra cybercriminoso, né? E é uma pergunta que eu faço bastante quando me falam e vêm me vender que os seres humanos, as pessoas são o elo mais fraco. Né? Beto, olhando para você e falar, cara, você é fraco. Horrível. O que você vai fazer? Você vai ficar com raiva de mim. Você vai falar, vou te mostrar quem que é o fraco aqui. Você vai abrir um chat no Teams, vai chamar a galera, vai compartilhar a sua senha. Galera, vamos mostrar aqui quem que é fraco. Você só vai gerar resistência, né? Porque é natural do ser humano. Agora, quando eu chego e falo, Beto, cara, você é o elo mais forte que eu tenho aqui na organização. Preciso vamos junto. De você. Tá com você, hein? Preciso de você pra gente sair bem do outro lado. Assim, você vai sair bem demais na fita. Né? Quando eu vendo dessa forma, com certeza o Beto vai ligar pra mãe dele. Nossa, fui elogiada a Nikelly aqui. disse que eu sou especial. Eu sou brabo aqui. Aí ela vai perguntar, por que, meu filho, né? Por que ela te falou isso? Nossa, eu fui sensacional no treinamento de hoje. Eu aprendi isso, mãe. Cria e volta no que você havia dito, né? De criar uma memória, um vínculo, uma afetividade. Vínculos positivos. Porque se eu falo negativo, eu vou ouvir não. Né? E você vai criar um vínculo, só que negativo. Isso. E a gente sabe aí da estigma de conscientização, né? Receber não é com a gente mesmo, né? O pessoal não quer investir, não quer participar do treinamento, não quer fazer o que a gente traz como proposta. Mas quando eu começo a virar o jogo... E nesses 7 anos tem dado muito certo trabalhar nesse formato de mostrar para as pessoas que há um outro caminho, sim. A gente não tem que ser chato o tempo todo, né? Porque a gente às vezes é chato, sim. E olha que interessante, isso já vai para minha última pergunta antes do final, que é a questão, você falou nos últimos 7 anos.
Muitas empresas ainda têm feito e fazem ações muito pontuais, como já foi mencionado, né? Um onboarding ou um treinamento mandatório que é reciclado uma vez ao ano. E a gente sabendo do alvo, né, que é o mercado financeiro, não dá para a gente trabalhar a sazonalidade ali só uma vez no ano, 2 vezes no ano no máximo. Então, como você você tem transformado ali a conscientização dessa questão pontual para uma jornada contínua? Mais uma vez, bons parceiros. Que sozinho porque é fogo, né? Sozinho, uma andorinha só faz um verão bem complicado, bem difícil. Ter parceiros e trazendo até na minha realidade, tá na minha meta do semestre, entregar conscientização. Não é todo mundo que trabalha nesse formato. Eu tenho que entregar conscientização periodicamente, porque é a minha meta individual dentro do time. Né? Por que que isso existe? Porque enxergaram valor nas ações que foram realizadas. Então, eu gosto muito de fazer o trabalho contínuo, mas principalmente, a gente também tem que ser espelho. Exato. Porque se a pessoa me vê fazendo algo errado, ela vai falar, a Nicele me ensinou ontem que não pode isso, hoje ela está fazendo. Não deve ser tão importante assim. Fala assim, acho que ela falou aquilo só para ficar gravado ali na assinatura, para mandar lá para o Banco Central. Mas quando eu chego no lugar, e acontece demais, o pessoal fala, ih, lá vem a Nicele, ih, chegou a segurança. Ih, gente, esconde as coisas. Por quê? Porque a pessoa já começa a associar, mas é importante que ela não associe somente a pessoas. Ela tem que associar aquilo à realidade que ela faz. Então, ter empatia com as pessoas, entender que as pessoas têm o seu próprio tempo. Às vezes, também engolir aquela sua vontade de querer fazer algo diferente, grandioso, e falar, opa, eu vou ter que começar pequeno aqui para fazer sentido. E o ano passado, a gente fez a Semana da Segurança, que foi uma ação espetacular. Foi uma semana inteira, foram mais de 20 horas de palestras com os nossos parceiros. Aí, mais uma vez, eu digo, a importância de ter parceiros. E não foram só parceiros que a gente tem contrato, não. Foram parceiros que estão com a gente ali no dia a dia. A gente teve o painel ali com o pessoal de tecnologia, que foi muito bacana. A gente teve ações pontuais com as pessoas que estavam no presencial. E isso derivou em outras ações, em outras atividades que nós fizemos. Então, foi um ganho muito importante e as pessoas já têm expectativa de quando será a próxima Semana de Segurança. A gente teve executivos já trazendo sugestões e dicas de como a gente fazer pequenas alterações para que todo mundo possa participar, porque eles também têm interesse em participar. Então, é um trabalho contínuo, mas a gente colhe frutos muito, muito, muito positivos que vão além do regulatório entregue, que vão além ali da estrelinha ali, falando, ufa, passei nisso aqui. Sensacional. Legal demais, legal Tudo demais. Que é bom chega ao fim. Boa. Nicele, queremos agradecer aqui em nome da Cutsec, do CyberSab. Foi, assim, riquíssimo esse podcast. Diretamente de Minas Gerais para São Paulo. Uma ponte aérea aqui de bastante riqueza e valor aqui, tanto de conhecimento quanto de amizade. Acho que a gente compartilha aqui bons frutos disso tudo. Quero agradecer mais uma vez a presença. Obrigado demais pela participação. A gente estava muito empolgado para fazer esse podcast. A gente já vem conversando já faz um tempo, né, sobre isso. Pô, muito legal. Acho que a gente conseguiu trazer uma visão muito diferente ali. Eu acho que você tem uma percepção assim relacionada ao ensino mesmo, as abordagens individuais, a importância disso como uma cultura. Eu acho que é uma visão muito legal, muito diferente, muito rica que você tem. Estou muito feliz de você ter compartilhado com a gente e com a nossa audiência. Bom demais. Eu agradeço demais a oportunidade e estou aí à disposição, gente. É minha praia também falar de conscientização. Sensacional. Legal demais. Você tem algum recado que você quer deixar para o pessoal? Talvez pessoas que estejam enfrentando alguma dificuldade no setor financeiro com conscientização? Alguma dica? Pessoas que talvez estejam querendo entrar no mercado? Algum recado para passar para o pessoal? Bom, acho que o recado principal aqui é não tenha medo de começar. Não tenha medo. Faz da forma que tem ali, tem só um recurso, começa. Porque você tem que dar o primeiro passo para um dia você está conseguindo fazer uma semana de segurança,
trazendo pessoas para dentro da sua equipe, trazendo produtos para o seu negócio. Então, a dica é não tenha medo de começar. Muito bom. Legal demais. Nikele, obrigado mais uma vez pela sua participação. Pessoal, obrigado para quem assistiu até agora. Nos sigam nas redes sociais. Compartilhem o nosso podcast com as pessoas que vocês acham que podem achar interessante. E siga a gente no YouTube também, né, Cel? Boa! Muito obrigada, pessoal. Quem ficou até aqui, não esqueça de deixar aquele like e compartilhar com os amigos e amigas para a gente disseminar mais a cultura de segurança da informação. Até a próxima! Tchau, tchau!